Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos falar de um assunto oftalmológico bastante interessante, que é o cigarro eletrônico e o vaping. Todo mundo conhece o cigarro tradicional, então é bastante importante que nós saibamos essa tendência atual e a relação do cigarro eletrônico com a saúde visual, ou melhor, com as doenças da visão. Mas nada melhor do que um cafezinho para a gente acompanhar esse assunto. Então, a gente vai usar o nosso café goiano aqui, autêntico Cerrado do Ateliê do Grão. Então agora sim, devidamente abastecidos com café expresso, com água e um pistachezinho, vamos falar sobre o cigarro eletrônico e o ato da inalação aí dos componentes do cigarro eletrônico, que é chamado de vaping. Então, que na verdade é de vapor, né? No que consiste o vaping, ou seja, o ato de consumir o cigarro eletrônico? Consiste na inalação ou do aerosol ou do vapor produzido pelo cigarro eletrônico, né? Qual é a diferença entre aerosol e vapor? Então, o aerosol nada mais é do que a substância, o conteúdo ali do cigarro eletrônico em partículas líquidas ou sólidas suspensas em um outro gás, em um gás. Já o vapor é a situação em que a própria substância ou as substâncias já se encontram no seu estado gasoso. Então, o vaping é a inalação ou do vapor ou do aerosol do conteúdo do cigarro eletrônico. Então, essa é a definição, certo? E por que é importante falar em cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico ele surgiu em 2003 como uma invenção chinesa. Ele obviamente surgiu na China, mais precisamente em Pequim, né? Pelas mãos de um farmacêutico de 52 anos, né? Então a patente era dele, e então foi assim que foi criado o cigarro eletrônico, né? O principal concorrente do cigarro eletrônico é o cigarro, em termos mercadológicos, né? Obviamente, então, há de se imaginar que no surgimento... Deixa eu colocar meu celular no silencioso, porque eu esqueci. Pronto. Então, o cigarro... é de se imaginar que no surgimento de um concorrente de mercado, o big dog do mercado, né, o cigarro tradicional, deve chiar e deve tentar combater o novo entrante aí do mercado, né? Então, para nós entendermos a magnitude do assunto, é interessante nós entendermos os números que estão por trás tanto do cigarro tradicional quanto do cigarro eletrônico. Então, quanto vale a indústria, quanto vale hoje, mercadologicamente falando, o cigarro eletrônico, né? Então, o cigarro eletrônico, essa indústria hoje vale 30 bilhões de dólares. Quanto vale o cigarro tradicional? A indústria do cigarro tradicional vale hoje em torno de 900 bilhões de dólares. Então alguém vai falar, poxa, então o cigarro tradicional vale muito mais? Sim, vale. Vale aproximadamente 30 vezes mais do que o cigarro eletrônico, do que o mercado do cigarro eletrônico. Bom, só que nós temos que olhar o dinheiro no tempo. A gente não pode olhar uma fotografia do dinheiro hoje, a gente tem que olhar o crescimento do dinheiro. Ou seja, o cigarro tradicional surgiu há 1.200 anos. O cigarro
eletrônico surgiu, como eu acabei de falar, em 2003, quase há 20 anos. Ou seja, o cigarro tradicional, se eu dividir 1.200 anos por 20 anos, eu tenho um cigarro. Eu enxergo que o cigarro tradicional ele é 60 vezes mais velho do que o cigarro eletrônico. Entretanto, ele não vale 60 vezes mais, ele vale 30 vezes mais. Então eu entendo que a velocidade de crescimento, de valor de mercado do cigarro eletrônico é 2 vezes maior do que do cigarro tradicional. Então pronto, está numericamente explicado a importância do cigarro eletrônico hoje no mundo, ou seja, é o que a gente vê. Os jovens, a maioria dos jovens hoje, eles não vão para o cigarro tradicional, eles tendem a ir para o cigarro eletrônico, né? Porque ele está mais na moda, é mais bonitinho, tem um apelo de design muito mais interessante, então é um assunto importante. Vai aparecer aqui na tela daqui a pouco para vocês o que eu vou acabar de falar. Há um ano atrás, mais ou menos, em setembro de 2019, houve um pico de casos de uma injúria pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, com mais de 30 mortes nos Estados Unidos. Então, esse é um estudo que chama muito a atenção e esse é outro ponto que colocou aí o cigarro eletrônico em xeque para que nós prestemos mais atenção nesse assunto também. Do ponto de vista oftalmológico, ou seja, falando de visão agora, o que o cigarro eletrônico faz de mal para os olhos? Bom, vamos falar do cigarro, né? Porque antes de falar do cigarro eletrônico, vocês devem estar se perguntando qual que é a diferença do conteúdo do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico. Então, o cigarro tradicional ele tem tabaco, certo? Tabaco é uma planta e essa planta tem uma série de substâncias. E está mais do que batido esse assunto a quantidade de substâncias carcinogênicas, ou seja, geradoras de câncer ou contribuintes para casos de câncer, né, dentro da planta e do tabaco. E o cigarro eletrônico, ele tem tabaco? Não, ele não tem tabaco, mas ele tem nicotina, que é um dos componentes presentes ali na planta, no tabaco. A nicotina, ela traz, ela é viciante? Sim, ela é viciante. E, além disso, o cigarro eletrônico tem outras substâncias saporizadoras ali para dar sabor, para dar cheiro, e pode conter outros elementos. Dependendo do fabricante, esses elementos estão discriminados ou não. Então, de qualquer maneira, é importante entender que o cigarro, obviamente, todo mundo sabe que faz mal, e o cigarro eletrônico, ele não faz. Né? E, em termos pulmonares, ele já fez muito mal nesse estudo que a gente acabou de ver aqui, e vários estudos têm surgido mostrando o que o cigarro eletrônico pode fazer com a saúde também. Em relação à visão, existem poucos estudos. O que nós sabemos é que o cigarro eletrônico ele atrapalha a umidificação ocular, da superfície ocular, obviamente contribuindo para casos de olhos secos, né, que nós chamamos aí de xeroftalmia, ou de xerose ocular. Né? Em relação a outras doenças, ainda é cedo para dizer. Né? São só 17 anos, na verdade, não são nem 20 anos de cigarro eletrônico. Então, pode ser que nos próximos anos, ou melhor, muito provavelmente com esse crescimento do uso do cigarro eletrônico, nos próximos anos nós devamos aí ter mais dados, mais casos de outros acometimentos da saúde ocular causados pelo cigarro eletrônico. E em relação ao cigarro tradicional, o que nós sabemos? O cigarro tradicional, ele leva a uma doença degenerativa chamada degeneração macular relacionada à idade, que leva à cegueira central. Ele pode também contribuir para a retinopatia diabética. Ele pode contribuir para, obviamente, também para o olho seco.
também está vinculado ao surgimento de catarata mais precoce, também está relacionado ao surgimento de glaucoma. Então esse é o cigarro tradicional. O vaping, né, o cigarro eletrônico, a gente ainda não sabe, é muito novo. Né? Um tem 1.200 anos de história, o outro tem 20 anos. Então, obviamente, é um bebê em termos de evolução e histórias naturais de doenças. A gente precisa de tempo para entender. Logo que o cigarro eletrônico surgiu, vários países se manifestaram contra, a favor, então, mas muito mais numa briga política envolvendo dinheiro do que com estudos científicos, pelo simples fato de que não dá para ter estudos científicos só com 17 anos de uso. Não dá tempo dessas doenças se desenvolverem na realidade. Não tem nem número de pessoas para a gente poder estudar e entender de verdade quais são os malefícios do cigarro eletrônico. Então, esse é um assunto bastante interessante. E na dúvida, agora pensando como paciente, né, eu vejo o cigarro eletrônico, eu não sei o que ele faz, eu sei que ele é primo do cigarro tradicional, então obviamente se nós não temos evidência científica, né, nós temos que usar o bom senso. Né, e o bom senso diz que provavelmente não é um elemento bom para a nossa saúde. Não só ocular, mas do resto do corpo também. Então esse era o assunto aí do nosso café de hoje. E outros assuntos vão vir aí. Nós vamos falar aí de cegueira legal, dos dos direitos que o paciente que chega a uma cegueira legal tem. Nós vamos falar aí do cão-guia para o paciente que tem baixa visão, também de piso tátil, regras, etc., envolvendo essa questão do paciente com baixa visão. Nós vamos falar, aproveitando o café, nós vamos falar aí dos benefícios do café para a visão, malefícios também, né? E porque nem tudo são flores, né? E outros assuntos interessantes nós vamos tratar. É interessante, se vocês tiverem sugestões de assuntos que queiram que nós falamos aqui, também é interessante, pode deixar aí no mensagem, tá bom? Então é isso aí, até a próxima.